Havia um tempo em que São Paulo parecia ter dois mapas: o da cidade real, com gente indo e vindo, e o mapa invisível do medo, traçado por abordagens inofensivas que em minutos viravam sequestro, violência sexual e morte. Foi assim que nasceu uma das histórias mais traumáticas do crime brasileiro, o Maníaco do Parque. Eu sou o desembargador Constantinov e trago até você o caso de Francisco, um assassino em série que, em 1998, atraiu mulheres para o Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, com promessas de oportunidade, conversa sedutora e uma isca clássica: ensaios, book, trabalho, agência, fotos. A vítima entrava na cena achando que estava diante de um homem comum, e quando percebia, já estava isolada, dominada e em risco extremo. O que torna esse caso tão marcante não é apenas a brutalidade, é o método. Francisco circulava com aparência de normalidade, abordava em locais públicos, ganhava confiança com conversa mansa e falsa promessa profissional e conduzia a vítima a um ponto de controle, um local mais ermo, com pouca chance de socorro. Ali, o crime mudava de natureza, da aproximação social para a violência e depois para o homicídio em uma escala típica de predadores seriais. O tipo de crime praticado é o que abala as estruturas de qualquer sociedade. Crimes sexuais seguidos de morte. No plano do direito penal, isso envolve de forma combinada a tutela máxima da liberdade sexual e da vida. No plano do processo penal, exige prova robusta, cadeia lógica e cuidado extremo com depoimentos, perícias e reconhecimentos, porque a comoção social empurra o sistema para uma resposta imediata. E justamente nessa pressão, o direito precisa permanecer técnico para punir com segurança e não com impulso. Francisco foi condenado a uma pena total que costuma ser mencionada como em torno de 280 anos. O ponto jurídico central, porém, é apesar da pena gigantesca no papel, o cumprimento efetivo da pena tem o limite legal máximo, e é daí que nasce o temor social. A sociedade vê 280 anos e imagina que isso significa prisão até o fim da vida, mas o direito positivo trabalha com o teto de execução, e aqui entra a analogia com o direito constitucional. A Constituição Federal não foi desenhada para o réu simpático, ela foi desenhada justamente para os casos difíceis, repulsivos, que testam a civilização por dentro. A Constituição Federal veda a pena de caráter perpétuo e impõe que o Estado puna dentro da lei. No plano da execução penal, há um ponto técnico decisivo que resolve a principal dúvida do público. Hoje, o Código Penal prevê limite máximo de 40 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade. Porém, no caso de Francisco, isso não muda o essencial por uma razão simples e constitucionalmente blindada. Na época dos fatos e na época da sentença condenatória, o limite máximo de cumprimento efetivo era de 30 anos, e essa era a lei aplicável ao caso. Por força do princípio da legalidade e, sobretudo, da proibição da aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, não se pode aumentar depois o teto de cumprimento para quem já foi condenado sob o regime mais benéfico. Em outras palavras, ainda que hoje o limite geral esteja em 40 anos, para fatos julgados sob a regra anterior, prevalece o patamar de 30 anos, porque o direito não permite retroagir para prejudicar o condenado. Esse debate ficou ainda mais inflamado por um dado simbólico e assustador. Em entrevistas, enquanto preso, Francisco dizia, em essência, que voltaria a matar se fosse posto em liberdade. Quando um condenado verbaliza isso, o caso deixa de ser apenas memória criminal e vira uma pergunta jurídica incômoda. O sistema tem instrumentos suficientes para lidar com alta periculosidade quando o tempo máximo de encarceramento se aproxima do fim? Essa pergunta não é moral, é estrutural. Ela toca o coração do Estado de Direito. Punir dentro dos limites legais e, ao mesmo tempo, proteger a coletividade por meios constitucionais. No debate público, isso gerou grande temor e discussões repetidas sobre uma possível saída por volta de 2028, na lógica da contagem de tempo de prisão e do limite máximo de cumprimento. Pensem bem, o que importa aqui é a premissa. Não existe soltura automática por manchete, mas existe a realidade do que o direito impõe, limites ao encarceramento, e o sistema precisa lidar com isso sem pânico e sem improviso. Situação atual de modo objetivo. Francisco permanece preso no sistema penitenciário paulista e o tema continua sendo tratado publicamente sob a perspectiva de que, se atingido o teto de cumprimento aplicável ao caso, surgem discussões sobre a saída, o acompanhamento e o risco de reincidência. E é exatamente por isso que o assunto é tão sensível. A sociedade não teme o passado, teme a repetição do método. Vale lembrar também casos de importunação
em ambientes lotados em que o agressor aposta na rapidez do ato e no constrangimento da vítima para escapar. Há casos de assédio em ambientes de formação, trabalho ou influência em que o agressor usa poder, promessa e medo para calar. E há casos envolvendo menores de idade em que o crime se torna ainda mais devastador, porque o agressor explora vulnerabilidade, manipula confiança, isola a vítima e muitas vezes conta com o silêncio como parte do próprio plano. Mudam os cenários, mas a lógica do predador é parecida. Aproximar-se com a aparência normal, testar limites, isolar, dominar e depois contar com a vergonha da vítima para diminuir a chance de denúncia. Por isso, algumas cautelas práticas fazem diferença, sem paranoia, mas com lucidez. Ao caminhar em parques ou em áreas abertas, prefiram horários e locais movimentados. Evitem trechos isolados. Não aceitem convites improvisados de desconhecidos para um lugar melhor, um ponto mais reservado, um atalho, um estúdio ali perto. Desconfie das oportunidades que exigem deslocamento imediato para local sem controle. Avise alguém sobre rota e horário e, sobretudo, confiem no instinto. A intuição costuma ser o primeiro alarme do corpo quando algo está errado. A lição penal processual desse caso é bastante dura e direta. Crimes geram comoção porque ferem não só a vítima, mas a sensação coletiva de segurança. Essa comoção é compreensível, mas não pode virar atalho probatório, nem espetáculo, nem licença para violar garantias. O processo penal existe para punir como prova e a Constituição Federal existe para impedir que, em nome do horror do caso, o Estado volte a agir como fogueira, queimando garantias, queimando o devido processo, queimando racionalidade. E é justamente por isso que esse tipo de caso precisa ser lembrado com responsabilidade, para que a sociedade se proteja com inteligência, para que a vítima seja respeitada, para que a investigação seja sólida, para que a punição seja firme e constitucional. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, siga este perfil, curta este conteúdo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Quanto mais gente entender como esses crimes funcionam e como o direito penal, o processo penal e a Constituição Federal precisam agir com firmeza e responsabilidade, menor será o espaço para novos predadores e para novas vítimas silenciadas pelo medo. Muito obrigado.